Um padre, no auge de sua dor mais crua, cometeu o impensável. Lançou a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe ao lixo, sob os olhos atônitos de toda uma comunidade. Ele não sabia, claro, que aquela mesma imagem, 5 longos anos depois, voltaria, para assombrar e, quem diria, a redefinir seu caminho de um modo que ninguém poderia prever. Prepare-se para mergulhar em uma história de fé abalada, dor profunda, redenção improvável e os milagres mais silenciosos, aqueles que transformam vidas para sempre. Padre Ravi, o senhor vai mesmo retirar a imagem do altar? A voz de Dona Azira, embargada e quase inaudível, ecoou em meio ao silêncio sepulcral. Seus olhos arregalados refletiam o espanto de todos ali, enquanto a comunidade inteira observava paralisada. Ele não respondeu. Os passos de Ravi ressoaram no chão frio da igreja, cada um deles uma batida surda em seu próprio tormento, enquanto se aproximava da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Era uma peça simples de barro, colocada ali dias antes por algumas paroquianas em memória de sua irmã falecida, mas carregada de uma intenção pura e de um amor que ele agora via como inútil. Ele estendeu a mão com uma firmeza gélida e, sem pronunciar uma palavra, arrancou a imagem do pedestal. O som seco do objeto sendo deslocado fez as velhinhas se sobressaltarem nos bancos, um arrepio percorrendo a nave. Isto não impediu absolutamente nada. A voz de Padre Ravi saiu gutural, cada palavra espremida entre um maxilar travado. Ele ergueu a imagem, um fardo que parecia pesar 1 tonelada. Minha irmã morreu sozinha, numa estrada de terra com esta imagem nos braços. Onde estava o milagre? Onde estava a proteção prometida? Um silêncio denso e opressor se espalhou entre os fiéis, tão pesado que o som de um passarinho do lado de fora da janela parecia zombar da paralisia coletiva. Padre Ravi desceu as escadas do altar com passos firmes, cruzou o corredor central da igreja e, diante de todos, lançou a imagem no latão de lixo ao lado do pátio. Dona Marley levou a mão à boca. Um grito silencioso. Seu Antônio, o sacristão, deixou o sino cair da mão, o tilintar perdido na tensão. A pequena Larissa começou a chorar, mas ninguém ousou dizer uma palavra. O que afinal poderia ser dito? A missa desintegrou-se ali mesmo, sem bênção final, sem canto, sem Ave Maria. As pessoas, uma a uma, esvaíram-se da igreja, evitando qualquer troca de olhar. Ravi permaneceu imóvel, o olhar fixo no chão, sentindo o coração esmagado por um peso que parecia transcender a matéria. Naquela noite, a solidão da casa paroquial de Vale das Graças envolveu Padre Ravi como um sudário. Ele abriu uma garrafa de vinho tinto, o mesmo que outrora usava para a consagração, e bebeu sem pressa, o olhar perdido na parede nua. Sua mente viajava para Guadalupe, sua irmã, que viera de tão longe, uma jornada de outra cidade, apenas para presenteá-lo com aquela imagem no aniversário de sua ordenação. Ela nunca chegou. Você morreu por uma promessa vazia, Guadalupe. Ele sussurrou, a voz embargada pela dor. Eu rezei tanto, e nada, absolutamente nada. Era como se com ela, tudo dentro dele tivesse se desfeito. A fé que dava sentido aos seus dias, que impulsionava seus sermões, que o fazia acolher a dor alheia, agora não passava de uma farsa cruel, uma zombaria. Lá fora, na madrugada silenciosa de Vale das Graças, uma chuva fina sussurrava. O latão, de lixo esquecido, jazia ao relento, como se até o mundo tivesse virado as costas para aquele lugar. O amanhecer trouxe consigo a inevitável tempestade. Cedo o telefone tocou. Era o bispo. Alguém filmara parte do incidente com o celular, e o vídeo já circulava vertiginosamente por grupos de WhatsApp. A repercussão imediata, devastadora. Padre Ravi, precisamos conversar pessoalmente. Isso é grave, muito grave. A voz do bispo soou firme, carregada de reprovação. Grave é enterrar minha irmã sem uma única explicação de Deus. Isso sim é grave, retrucou o padre, a voz, cortante como um estilete. Do outro lado da linha, o bispo suspirou, a resignação pesando em suas palavras. O Senhor está afastado das celebrações por tempo indeterminado. E assim, da noite para o dia, o homem que fora pilar de fé e respeito em Vale das Graças, viu-se transformado em um pária.
A personificação do escândalo. Não apenas as senhoras atravessavam a rua para evitá-lo. Murmúrios maliciosos o seguiam. E até mesmo um membro mais rígido da diocese, o Monsenhor Valeriano, passou a criticá-lo abertamente, exigindo que fosse transferido para um lugar onde sua sombra não maculasse a fé alheia. As crianças, antes ávidas por sua bênção, agora se encolhiam ao vê-lo. Os bancos da igreja, antes repletos até por fiéis de cidades vizinhas, permaneceram tristemente vazios. Contudo, em meio a todo aquele desolamento, um segredo se movia, pequeno e quase invisível como a semente de um milagre. Naquela mesma tarde, uma menininha de cabelos cacheados e andar manco chamada Marta arrastava-se com dificuldade pela rua de terra batida. Ela seguia ao lado de Miriam, sua mãe, uma vendedora de doces que, como de costume, estava postada à porta da igreja. Enquanto Miriam, distraída, discutia o troco com uma cliente, os olhos curiosos de Marta foram irresistivelmente atraídos para o grande latão de lixo. Lá dentro algo brilhou. No meio de flores murchas e um boletim paroquial esquecido, algo se revelava. Era uma imagem, quebrada apenas na base, mas com o rosto da santa intocado. Seus olhos, de alguma forma, pareciam tristes, ou talvez estranhamente vivos. "Mãe, olha o que eu achei." A voz de Marta ecoou, pura enquanto ela segurava com delicadeza a imagem suja de barro e folhas. Miriam, enxugando as mãos no avental, reagiu. "Menina, larga isso, tá imundo." Mas um vislumbre do objeto a fez parar. Um segundo de silêncio. Parece ser da igreja." Marta, com a esperança nos olhos, perguntou. "Posso levar para casa?" Miriam hesitou. Não sei. Mas, se jogaram fora, ninguém vai sentir falta, não é?" Um sorriso puro desabrochou no rosto de Marta. Ela apertou a imagem contra o peito. Um carinho que só a inocência pode oferecer. Naquela noite, um sonho peculiar a envolveu. Enquanto dormia, uma mulher de manto azul e rosto sereno surgiu em seu quarto, sussurrando algo em seu ouvido. Marta, porém, guardou aquele segredo para si. O que veio depois, contudo, foi ainda mais assombroso. A menina que por toda a vida arrastava-se com dificuldade acordou. E andava, com firmeza pela casa, sem dor, sem tropeços. Dona Miriam não conteve a emoção. Gritou, chorou, correu ao telefone para a comadre. A notícia voou como pólvora. A menina estava andando. Milagre? Coincidência? Mera sugestão? Ninguém sabia da imagem. Ninguém ainda. Porque naquele exato instante, na casa paroquial, Padre Ravi mergulhava em seu próprio tormento. Ele sonhava com Guadalupe. No sonho, ela não falava, apenas chorava, apertando em suas mãos a mesma imagem que ele, em um ato de desespero, havia descartado. Um sino distante tocava. Não o da igreja, mas um som premonitório. O mesmo que ele ouviria 3 dias depois, quando o nome de Marta fosse estampado no jornal da cidade. E então, algo dentro dele se fragmentaria de novo. Mas desta vez, seria diferente. Definitivamente diferente. "Mãe, a senhora tá sorrindo para mim?" Marta perguntou, sentada no chão de seu quartinho. A imagem de barro, agora imaculada, havia sido limpa com uma escova de dente velha. Dona Miriam, que batia massa de bolo de fubá na cozinha, apenas olhou de relance. Sorrir? Ave Maria, menina, que imaginação. Essa santa nem mexe a cara. Marta insistiu, os olhos brilhando. "Mas é sério, eu falei com ela ontem antes de dormir e parece que ela escutou. Eu pedi para minha perna sarar." Miriam enxugou as mãos no avental, a mente dividida, e caminhou até o quarto da filha. Ali, Marta estava sentada com as pernas cruzadas, seu rostinho sereno, os olhos transbordando uma fé inabalável. A imagem que há apenas 2 dias jazia em um monte de lixo na igreja, agora repousava envolta em um pano limpo sobre a cômoda. Parecia ter recuperado sua sacralidade. Miriam, porém, ainda estava perdida em pensamentos, sem saber o que crer. Naquela mesma noite, enquanto o Vale das Graças inteira sussurrava sobre o escândalo envolvendo o padre Ravi, um novo e assombroso burburinho começou a tomar conta da praça. "A filha da doceira está andando sem mancar." Seu Joel do açougue exclamou, os olhos arregalados. "Vi com meus próprios olhos." A menina atravessou a praça sozinha,
firme, como se nunca tivesse mancado sem precisar de bengala. Na venda, no salão de beleza, na fila do correio, por toda parte, o assunto era a menina. E quando a pergunta chegava a Miriam, sua resposta era sempre a mesma. Foi a fé. Só pode ter sido a fé. E para ela, isso bastava. Nos dias seguintes, uma transformação silenciosa tomou conta daquela casa simples. Marta passou a acordar, mais cedo, cantarolava o dia inteiro. E por longos minutos sentava-se diante da imagem, em um diálogo mudo e particular. Hoje ela me disse para eu não ter medo da escola nova. Marta confidenciou uma tarde. Quem disse, filha? Miriam perguntou, a voz quase um sussurro. A senhora. Miriam engoliu em seco. O cheiro do bolo queimando no forno a arrancou da cozinha. Era infinitamente mais fácil concentrar-se na massa do que nas palavras inauditas de sua filha. No domingo seguinte, Osvaldo e Isabel, pais de outra criança com deficiência na cidade, vieram visitar. Podemos vê-la andando? Isabel perguntou a voz carregada de uma esperança quase palpável. Marta, vem cá, meu bem. Mostra para eles como a perna está boa, chamou Miriam, a garganta apertada por um nó de emoção. A menina atravessou o corredor, passos firmes, sem dor, sem medo, como se jamais tivesse nascido com problema algum. Os olhos de Isabel se encheram de lágrimas. Osvaldo, um homem de semblante duro, tirou o chapéu da cabeça e o apertou contra o peito. Isso foi milagre, ele sussurrou. Horas depois, como um rastilho de pólvora, a história explodiu. Aquele post, singelo a princípio, foi replicado incansavelmente. Alguém, com faro para o extraordinário, o copiou e enviou a um blog de notícias local, que o estampou com um título chocante. Imagem descartada por padre. Realiza suposto milagre na vida de menina de Vale das Graças. Na manhã seguinte, foi a vez do respeitado site católico Sinal de Luz dar destaque nacional ao relato, catapultando Vale das Graças para o centro das atenções. Em menos de 24 horas, o nome do pequeno povoado em Minas Gerais ecoava na boca de milhares de devotos por todo o Brasil. A repercussão foi tão avassaladora que uma equipe de TV de São Paulo, equipada com uma van cinza, cinegrafista e luzes potentes, correu para cobrir a história. A repórter queria ouvir tudo, e logo estava entrevistando Marta, Miriam e os vizinhos mais próximos. Seria essa a imagem que a menina encontrou no lixo? A repórter questionou, a voz carregada de expectativa. Miriam, ajeitando nervosamente os cabelos, confirmou. Essa mesma. Marta, por sua vez, abraçava a pequena santa como se fosse seu tesouro mais precioso. Um sorriso puro adornando o rosto, sem dizer uma palavra. A reportagem foi ao ar na noite de sexta-feira. Na manhã de sábado, uma batida na porta da doceira anunciou a chegada do diácono Pedro, enviado pessoalmente pelo bispo. Bom dia, dona Miriam, ele saudou, a formalidade velando uma curiosidade evidente. Vim averiguar a situação. O bispo pede discrição. A igreja, como sabe, prefere prudência antes de atestar qualquer milagre. Miriam, porém, não se conteve. Senhor, veja com seus próprios olhos. Marta está andando, e foi depois de pegar essa imagem. Coincidência? Eu não acredito nisso, moço. O diácono entrou. Permaneceu em silêncio por um longo tempo observando a menina e a imagem, antes de fazer o sinal da cruz. Em seguida, pediu para falar com Marta a sós. 10 minutos depois, ele emergiu, o rosto pálido. Ela disse que sonhou com uma mulher vestida de azul. Relatou, a voz baixa. A mulher a chamou pelo nome. Disse para não ter medo que sempre esteve ali e que o padre iria voltar. Miriam, confusa, perguntou. Voltar? Voltar de onde? O diácono balançou a cabeça. Ela não soube dizer, mas tinha uma certeza, inabalável. Na paróquia, padre Ravi tentava abafar o som que o dilacerava. Os sinos da igreja, pela primeira vez desde o escândalo, eles voltavam a tocar. E cada badalada feria seus ouvidos como uma lâmina afiada. Sentou-se à mesa, o peso de um envelope pardo nas mãos. Era a carta do bispo, oficializando sua transferência imediata para uma casa de retiro em Aparecida. Então é isso. Vou embora, murmurou para o vazio do cômodo. Na capa do envelope, uma frase em azul escrita à mão
Parecia desafiá-lo. Até pedras rejeitadas voltam a ser alicerce. Ravi não compreendeu, ou talvez se recusasse a compreender. Mas naquela mesma noite, enquanto arrumava uma mala com o mínimo necessário, um som sutil na porta da frente o fez parar. Ao abrir, não havia ninguém. Apenas uma rosa azul, tão vívida que parecia recém-colhida, jazia no chão. Era o mesmo tipo de rosa que sua irmã Guadalupe cultivava no quintal. Quem a teria deixado ali? E por quê? O envelope pardo ainda o encarava da mesa, o papel parecendo ter dentes, devorando sua esperança. No alto da página, o brasão da diocese selava o destino. Afastamento temporário das atividades pastorais. Transferência imediata. Na cidade, os sinos voltaram a soar com uma frequência vibrante. Mas não por causa de Ravi. Era o padre Rodrigo, o novo pároco interino. Um homem jovem e de semblante simpático que agora conduzia as missas. As igrejas estavam lotadas, repletas de fiéis e principalmente de curiosos vindos de todos os cantos do Brasil, ansiosos por ver a menina do milagre da imagem do lixo. Ônibus de romeiros, antes impensáveis em Vale das Graças, agora estacionavam na pracinha para espanto dos moradores. Padre Rodrigo, embora oficialmente cordial, mantinha um olhar cético em relação aos milagres populares, criando uma distância sutil entre o fervor da comunidade e a prudência da diocese. Ravi, contudo, já não fazia parte daquele cenário. Ele só saía de casa à noite, a cabeça baixa, o capote marrom cobrindo-lhe até o pescoço. Algumas senhoras, outrora suas fiéis, desviavam o olhar. Outras faziam o sinal da cruz disfarçadamente ao vê-lo passar. O murmúrio era constante. Virou notícia nacional, minha filha. Cochichava uma vizinha para outra no mercado. O padre jogou a santa no lixo e agora a menina está curada. É o castigo de Deus, eu digo. Não havia defesa. Nenhuma palavra sequer. Ravi não se manifestava. Nem mesmo quando sua própria imagem, distorcida e humilhante, circulava em grupos de WhatsApp, transformada em memes e piadas de mau gosto. No fundo, em seu íntimo mais sombrio, ele acreditava que merecia cada um desses golpes. Na madrugada de sua partida para a Aparecida, ele pegou a estrada sozinho, a bordo de um velho Fiat Uno emprestado pelo sacristão. No banco do passageiro, o único pertence que ainda tinha algum significado. Uma pequena caixa de madeira, contendo um terço azul e uma carta. Um pedaço de fé e uma lembrança de Guadalupe, que o acompanhariam em seu exílio. A carta, ainda, lacrada, guardava o último sopro de Guadalupe. Ele, Padre Ravi, jamais encontrara a coragem para romper aquele selo. O refúgio, uma casa de retiro aninhada em algum ponto remoto nos arredores de Aparecida, era um santuário de silêncio. Cheiro de terra molhada e café fresco pairava no ar úmido, entre paredes envelhecidas e a vastidão do mato. Padres idosos, com olhares que pareciam ter visto 1000 vidas, o acolheram sem julgamentos. Ali, a voz da pregação se calava. Havia apenas a quietude, o sussurro das leituras sagradas e a cadência das orações. Apenas 2 dias se passaram quando, em uma de suas caminhadas sem rumo pelos corredores carregados de história, Ravi se viu diante de uma estante. Ali repousavam diários antigos, vozes de religiosos há muito silenciadas. Um volume, anônimo, o puxou. Ao abri-lo ao acaso, no meio das páginas, o tempo parou. A tinta parecia vibrar. Hoje comprei a imagem. É linda. Escolhi com carinho. Espero que ele aceite, irmão teimoso, mas de coração bom. A fé dele ainda vive lá no fundo. Só precisa de um empurrãozinho da senhora. A caligrafia era inconfundível. Guadalupe. Ravi desabou ali mesmo, no chão frio. O diário no colo, o rosto afundado nas páginas, ele chorou. Sem som, sem alarde, mas com uma intensidade que nunca antes sentira. Culpa, raiva de si mesmo e uma vergonha ardente. Tudo se derramava pela primeira vez em meses. Na folha seguinte, a revelação. Sonhei com Nossa Senhora. Ela me disse que não importava se ele a jogasse fora, que mesmo do lixo ela alcançaria o coração dele, que o amor dela era mais teimoso que a dor dele. O diário se fechou sob suas mãos trêmulas. Era como se Guadalupe soubesse. Pior, como se a própria Virgem já tivesse orquestrado tudo.
Mas a oração ainda era um abismo. Ele não conseguia. O terço azul permanecia intocado. A carta selada. Na terceira semana, enquanto regava o pequeno jardim nos fundos da casa, um padre idoso, de olhar sereno, quebrou o silêncio. Deus fala muito no silêncio, meu filho, disse ele sem rodeios. Mas às vezes ele grita através de quem menos esperamos. Ravi o encarou surpreso. Como assim? O padre continuou. Recebemos uma carta para você, de uma menina, Marta. Veio, pelo correio da paróquia. A irmã da secretaria insistiu que você a lesse sozinho. Está no seu quarto. Ele correu. Sobre o travesseiro, um envelope rosa claro. A letra infantil e incerta. Abriu-o com dedos nervosos. Oi, padre Ravi. Eu sou a menina que achou a santa. A senhora me disse no sonho que você não é mau. Só estava triste. Ela disse que vai esperar você voltar e que sua irmã sorri para você do céu. Não tenha medo. A senhora nunca foi embora. Marta. A folha tremia em suas mãos. Naquela noite, a caixa de madeira e o terço azul o esperavam. Finalmente, o selo da carta de sua irmã se rompeu. O papel, já amarelado pelo tempo, trazia palavras nítidas. Maninho, se eu não te entregar isso em vida, espero que leia um dia quando estiver pronto. Nossa Senhora me acompanhou nos piores dias. Ela não me protegeu da dor, mas me sustentou dentro dela. Você vai entender. Um dia, Ravi levou as mãos ao rosto. O tremor era incontrolável. Ali permaneceu em silêncio até o primeiro raio de sol. No café da manhã, recusou a conversa, deixou o prato intocado, pegou o terço azul e, sem olhar para trás, saiu pela estrada de terra nos fundos da casa. Ninguém sabia seu destino, mas no portão, amarrado à madeira, um lenço azul chamava a atenção. Um bordado discreto, quase um sussurro. Volte. Ela está esperando voltar. Para onde? E quem o deixara ali, se todos os padres juravam desconhecer sua história? Uma familiaridade estranha, um reconhecimento profundo, percorreu Ravi. Padre Ravi caminhou por 3 horas, sem rumo. O terço azul girando febrilmente entre os dedos. A cabeça baixa. A estrada de terra se estendia, aparentemente sem destino, mas algo lá dentro o impelia. Uma memória esquecida, talvez. Uma voz há muito silenciada. As botas empoeiradas, o suor escorrendo pelas costas. O lenço azul, dobrado cuidadosamente, no bolso da batina agora carregava um peso novo. Ele sabia. Aquele bordado era de Guadalupe, a mesma florzinha tímida que ela aprendera a fazer nas aulas de catequese quando criança. Seus passos o levaram a Santa Luzia, uma vila minúscula, um ponto quase esquecido no mapa, um lugarejo chamado dos Passos. Ali, os postes ainda teimavam em acender lâmpadas amareladas. E as casas... as casas pareciam tiradas de um livro esquecido pelo tempo. Padre Ravi, então, pediu água no único boteco da praça. Sentou-se sob a sombra generosa de um ipê florido. Foi ali que um homem, braço engessado, quebrou o silêncio. O senhor é padre? A pergunta ecoou. Fui. Ravi murmurou sem erguer os olhos. O homem sorriu com amargura. Ninguém deixa de ser padre. Às vezes a gente só se esconde. O senhor tem um olhar. Já vi antes. É o mesmo que meu filho carregava, antes de morrer de arrependimento. Ravi não respondeu. O homem mancando se foi. Mas algo ficou no banco. Uma pequena medalhinha de Nossa Senhora, dourada, quase desbotada pelo tempo. Ravi a pegou. Seria apenas uma coincidência? Ele deslizou-a para o bolso. Um novo mistério se abria. Naquela noite, o refúgio foi um abrigo para andarilhos. No beliche acima, uma voz feminina, com sotaque do sul, cantava baixinho uma canção, antiga. Ravi a reconheceu de imediato. Era a melodia que sua mãe entoava anos atrás, quando ele e sua irmã, Guadalupe, ainda dividiam o quarto na infância. Ó minha mãe querida, senhora deste chão. Antes que o sono chegasse, ele releu a carta de Guadalupe. E então algo que não sentia há anos o invadiu. Paz. Uma paz que parecia impossível. O dia clareou, e Ravi seguiu. O destino? Incerto. Ele não sabia, mas seus pés o conduziam. Num trecho desolado da estrada, um ônibus freou bruscamente. Uma mulher em pânico irrompeu da porta.
Alguém sabe fazer um parto? A bolsa estourou. Tem uma moça grávida aqui. Pelo amor de Deus, alguém ajuda. Ravi paralisou. Padre, o senhor é padre, não é? Ajuda com uma oração ao menos. Gritou outro passageiro. Sem hesitar, Ravi entrou. Lá dentro, uma jovem se contorcia de dor no banco traseiro. Uma senhora a abanava freneticamente. Ravi, as mãos trêmulas, segurou as dela. Senhora Aparecida, sussurrou, a voz embargada. Eu já não sei rezar como antes. Mas se ainda me escuta, faça por ela o que não fez por mim. Ele fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, as palavras brotaram. Ave Maria, cheia de graça. O ônibus silenciou. As palavras ganharam força. Ao fim da oração, um grito. E então, o choro. O bebê nasceu ali, envolto em um pano azul improvisado. Alívio. E uma reverência coletiva quase sagrada. Vai chamar Maria Esperança, disse a mãe, olhando para a criança. Ravi sentiu o chão sumir. A mulher que ajudara no parto, as mãos ainda sujas de sangue, entregou-lhe algo que caíra da mochila da jovem. Um pequeno terço, idêntico ao de Guadalupe. Ao cair da tarde, Ravi chegou próximo ao santuário. Passos lentos. O santuário se erguia ao longe, imenso e silencioso, banhado pelo sol poente. Mas ele não entrou. Ainda não. Preferiu a beira do rio Paraíba, o mesmo onde pescadores séculos atrás encontraram a imagem original da santa. Ali, ele observou um menino atirar uma pedra na água. Afundou. Mas um instante depois, um peixinho saltou, exatamente onde a pedra havia sumido. Sinais, ou apenas a mente pregando peças. De volta à estrada, uma senhora de lenço branco cruzou seu caminho. Sorriu, mas não disse uma palavra. Seus olhos, porém, eram os mesmos da mulher que Marta descrevera em seu sonho. A noite chegou. Ravi adormeceu sob as estrelas, o terço apertado. Pela primeira vez, sonhou com Guadalupe. Ela sorria. Não chorava. Estava em paz. Ao lado dela, a imagem de Aparecida, inteira, luminosa, estendia a mão em sua direção. Ravi acordou com o coração disparado, mas o medo sumira. Em seu lugar, uma certeza inabalável. No bolso algo que não estava ali antes, um pequeno papel escrito à mão. Volte a Vale das Graças. O verdadeiro milagre ainda não aconteceu. Quem o teria deixado ali? E por que o medo de voltar havia desaparecido? Ninguém avisou. Nenhum comunicado oficial. Nenhuma postagem em rede social. Mas naquela manhã, de céu limpo e vento leve, Padre Ravi surgiu. Caminhava lentamente pela estrada de terra que levava à entrada de Vale das Graças. Os moradores, em suas bicicletas ou a cavalo, pararam, confusos. O milagre estava de volta. Não era possível, mas era ele, o padre. Padre Ravi estava de volta. O rosto mais marcado pela ausência, mais magro, os cabelos agora salpicados de fios brancos, a batina antiga desbotada pelo sol inclemente. Contudo, havia algo novo em seus olhos. Uma paz serena que ninguém ali jamais havia presenciado. Marta foi a primeira a vê-lo. Da janela da escola, a menininha saltou do banco, pediu licença à professora com a pressa de um raio e correu. Descalça, o uniforme azul empoeirado, ela disparou. Padre Ravi! Gritou, os braços abertos num convite. Irrecusável, ele parou. Ajoelhou-se. E, sem dizer uma palavra, acolheu o abraço da garota que um dia havia encontrado a imagem que ele, em sua fúria, jogara fora. Minha mãe disse que o senhor voltaria. Marta sussurrou, o sorriso calmo iluminando o rosto. E que o senhor ia ver? Ravi franziu a testa. Ver o quê? O que mais falta acontecer? Na praça principal de Vale das Graças, os sussurros se espalharam como um incêndio. A princípio, alguns moradores se aproximavam hesitantes, outros preferiam observar de longe. Uma mistura de curiosidade e apreensão pairava no ar. A ausência de hostilidade explícita era quase tão palpável quanto a tensão silenciosa. Ninguém zombava, mas muitos se perguntavam o que aquele retorno significava para a cidade que ele havia abandonado. Era como se um pressentimento coletivo, a sensação
de que algo monumental estava prestes a se desenrolar, tomasse conta de todos. Naquele mesmo dia, Padre Ravi procurou o novo pároco da cidade, Padre Rodrigo, um homem mais jovem com um semblante sério e uma reputação de retidão inabalável. Vim pedir permissão para assistir à missa de amanhã, Ravi disse, a voz baixa, como um simples fiel. Nada mais. Rodrigo o estudou por um longo instante, a desconfiança velada em seus olhos. Ouvi muito a seu respeito, Padre Ravi. Ele respondeu, a voz medida, mas nunca pelas suas próprias palavras. Talvez seja melhor assim. Venha, mas se algo dentro de você se mover, se o toque do Espírito o alcançar, não se esconda. Não, desta vez. Na manhã de 12 de outubro, a capela de Vale das Graças transbordava, não só com os moradores antigos, mas com romeiros e gente vinda de longe, atraídos pela notícia. No primeiro banco, Marta, de mãos dadas com a mãe, Miriam, segurava com reverência a mesma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe que encontrara no lixo 5 anos antes. A pequena escultura, agora meticulosamente restaurada, adornada com flores, do campo e fitas azuis, aguardava seu retorno triunfal ao altar. A missa começou com um cântico singelo. No auge da celebração, Padre Rodrigo, com uma gravidade que prendia a atenção de todos, pediu silêncio. Hoje é o dia de nossa padroeira, ele anunciou, a voz ressoando, e é também o dia de pedir perdão, perdão aos outros. E acima de tudo, perdão a si mesmo. Padre Ravi se levantou. Cada passo em direção ao altar era um ato de coragem, e a igreja inteira prendeu a respiração. Ele pegou o microfone, as mãos visivelmente trêmulas. Eu destruí algo sagrado. Sua voz ecoou, carregada de dor e arrependimento. Não apenas a imagem de barro, mas a fé das pessoas. A minha própria fé. Fui orgulhoso, fui cego. Desejei que Deus se curvasse aos meus planos e quando Ele não o fez, eu me revoltei. As lágrimas escorriam livremente, inclusive das mãos, calejadas de Dona Marley, a mulher que um dia o havia acolhido como um filho e que agora chorava aliviada. Se ainda há um mínimo espaço nesta casa de Deus, Ravi suplicou, peço para entrar de novo, nem que seja apenas como aquele que varre o chão. Um silêncio absoluto, denso e emocionado, tomou conta da nave. Então, no meio dos bancos, seu Antônio, o antigo sacristão, se levantou devagar. Os olhos marejados, a voz embargada, ele bradou. Varra não! Suba ao altar, Padre Ravi. Hoje quem vai dar a bênção é o Senhor. Padre Rodrigo de seu lugar apenas assentiu. Um aceno que selou o retorno. Padre Ravi voltou ao altar, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe nos braços, e ergueu-a aos céus. Nossa Senhora de Guadalupe, ele clamou, a voz embargada pela emoção. Se ainda posso te chamar de mãe, abençoa este povo e ensina-me a recomeçar. De repente, um grito agudo rasgou o ar, ecoando pela nave. Socorro, meu pai, ele caiu! Um homem idoso no meio da assembleia desabou ao lado do banco, a boca escancarada em um suspiro final, os olhos revirados. Seus filhos desesperados tentavam reanimá-lo em vão. É um infarto, chamem a ambulância! Alguém bradou. Padre Ravi desceu do altar em disparada, ajoelhou-se ao lado do homem e, com uma força que ele mesmo não sabia de onde vinha, colocou a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe sobre o peito inerte. Senhora de Guadalupe, ele implorou, a voz agora firme, se ainda tens compaixão deste teu servo, ouve este clamor. O templo inteiro, tomado por uma onda de fé e desespero, orava em uníssono. Pessoas em prantos, outras de joelhos, a esperança suspensa no ar. Então, de forma súbita e inexplicável, o homem abriu os olhos. Puxou o ar com uma força avassaladora, como quem emerge de um mergulho profundo. Tossiu. Olhou em volta, confuso, mas vivo. Um milagre. Miriam, a mãe de Marta, correu até Padre Ravi e o abraçou com uma força que transmitia gratidão e uma fé inabalável. O senhor não voltou por acaso, ela disse, as lágrimas escorrendo. Tinha que voltar. Eu já sabia. A senhora sabia. Ao fim da missa, em meio a um turbilhão de lágrimas, abraços apertados e cânticos de louvor, uma senhora idosa, de semblante sereno e olhos profundos,
Se aproximou de Padre Ravi. Ninguém na congregação a reconheceu. Trouxe algo que me pediram para entregar, ela disse, a voz quase um sussurro. Quando o senhor estivesse pronto. Em suas mãos, uma pequena e antiga caixinha de madeira. Padre Ravi a abriu lentamente, o coração batendo forte. Lá dentro, um papel dobrado. A caligrafia era inconfundível. Era de Guadalupe, sua falecida irmã. Se você está lendo isso, dizia a mensagem, é porque voltou. Eu sempre soube. Mas junto ao papel, havia algo mais. Um item que o fez prender a respiração, que o transportou instantaneamente para um passado esquecido. Uma fotografia antiga. A mão de Padre Ravi tremia ao desdobrar a foto. Não era um papel qualquer. Era a prova tangível de um passado esquecido, algo que ele jamais imaginaria encontrar ali, na quietude de Vale das Graças, Minas Gerais. A carta de Guadalupe já havia sido um golpe direto no peito, mas aquela imagem envelhecida, com as bordas amareladas e desbotadas, era impossível de ignorar. Na fotografia, ele e Guadalupe, ainda crianças, ajoelhados no jardim da casa da avó, sorriam com uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida entre eles. Atrás, bordado no avental da avó, lia-se uma frase que parecia ecoar de um tempo distante. Ela nunca abandona quem a esqueceu. Eu nem lembrava disso, Padre Ravi murmurou, a voz embargada por um nó na garganta. Foi o dia em que a gente prometeu que ia ser padre e freira, disse uma voz familiar atrás dele. Virou-se. Era Marta, os olhos brilhando com uma luz que ele mal conseguia suportar. A senhora me mostrou essa foto no sonho, sabia? Perguntou Marta sem hesitar. Qual senhora? Ravi mal conseguiu formular. A de azul, aquela mesma que estava com sua irmã, a que disse para eu não ter medo. Padre Ravi não sabia o que dizer. A fé daquela menininha parecia ter raízes mais profundas que as dele, mesmo depois de tantos anos de sacerdócio e uma vida inteira de questionamentos. Nos dias seguintes, ele se recolheu. Dormia pouco, passava longas horas sozinho na capela, diante da imagem restaurada. Às vezes o silêncio era total. Outras, o choro vinha incontido. Em raros momentos, sussurrava orações, como quem reaprende a conversar com o divino. Na semana seguinte, Padre Ravi reuniu-se com o novo pároco da cidade, Padre Rodrigo, e, com a comissão da paróquia. Padre Rodrigo, um homem de fé inabalável, mas de métodos rígidos, observava Ravi com um ceticismo palpável. Quero doar a casa paroquial. Padre Ravi anunciou, sua voz firme apesar da tensão no ar. Quero transformá-la num centro de acolhimento para crianças com deficiência, em honra à menina que me fez enxergar de novo. O bispo foi pessoalmente até Vale das Graças para trazer o decreto. A casa seria reformada e adaptada para a surpresa de alguns membros da comissão, incluindo Padre Rodrigo, que inicialmente havia expressado reservas. A primeira doação veio de uma senhora da Bahia, que assistiu à matéria pela televisão, e jurou ter sido curada de uma doença após rezar, olhando para a imagem da santa exibida no vídeo. Em poucos meses, o Centro Esperança de Aparecida foi inaugurado. Marta cortou a fita com a ajuda do bispo, os olhos brilhando de alegria. Ela entregou simbolicamente a imagem nas mãos de Padre Ravi. Ela quer ficar aqui, disse a menininha sorrindo. Ela me disse, e você ainda fala com ela? Ravi perguntou, um leve sorriso nos lábios. Às vezes, Marta respondeu. Mas agora, ela fala com mais gente também. O centro virou abrigo, escola e refúgio. Crianças de várias cidades passaram a frequentar, e a fé silenciosa, que parecia extinta ali em Vale das Graças, renasceu com uma força mansa, não em discursos grandiosos, mas em gestos de amor. Padre Ravi, agora sem batina, sem título formal, mas com um avental azul e um sorriso leve, cuidava da horta com as crianças, servia o lanche e, às vezes, contava histórias bíblicas na sombra do ipê. Não se apresentava mais como padre, mas quando as mães pediam uma bênção, ele não recusava. Seus gestos, antes pesados pela dúvida, agora eram leves e cheios de uma paz recém-descoberta. Certa tarde, ao limpar um antigo armário na capela do centro, encontrou algo curioso, um caderno velho de orações. Ao abrir na primeira página, uma caligrafia conhecida,
inconfundível. Se um dia você se afastar de tudo, que a fé te encontre, de novo onde você estiver. Ela sempre vai te seguir, mesmo no silêncio. Era de Guadalupe. E ao lado da dedicatória, colado com fita desbotada, um trecho da Bíblia sublinhado, um eco de esperança. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Naquele dia, Padre Ravi saiu da capela sem dizer nada. Sentou-se no banco da pracinha, o sol dourando o rosto, e ficou ali até o escurecer, absorvendo a quietude e a certeza de um ciclo que se fechava. Na noite de Natal, a capela estava iluminada com velas feitas pelas crianças, pequenas chamas de esperança. A imagem de Aparecida, agora em um pequeno altar no canto esquerdo, recebia flores todos os dias. Era uma visão simples, mas viva, pulsante de fé. Durante a última canção, uma luz intensa atravessou o vitral colorido sobre o altar, batendo diretamente sobre a imagem. Não havia lua nem iluminação externa. Um silêncio profundo tomou conta de todos. Alguns caíram de joelhos, outros choraram em êxtase. Padre Ravi apenas sorriu, não disse nada. Apenas olhou para cima e fechou os olhos, como se estivesse vendo algo que só a fé compreende. Na manhã seguinte, as crianças correram para acordá-lo, como faziam todos os dias, mas ele não respondeu. Estava sentado na poltrona da varanda com o terço azul enrolado nos dedos, a foto antiga no colo e uma expressão de paz tão profunda que parecia transcender a vida. Dona Miriam chegou correndo, as mãos trêmulas, a voz embargada. Padre Ravi. Marta se aproximou devagar. A menininha, ajoelhada ao lado do Padre Ravi, sussurrou com uma voz quase inaudível. A senhora veio buscar o senhor, não veio? Ali, na pequena mesa ao lado da cadeira, repousava um único papel. Um bilhete caligrafado, enigmático. Eu a esperava. Ela me encontrou. Sim, a senhora havia vindo. Mas como aquele bilhete foi parar ali? Esse mistério, ninguém em Vale das Graças jamais desvendou.